Está no ar mais um Diversilíngua, seu podcast de idiomas, viagens e cultura. E para apresentar o episódio de hoje estou eu aqui só, Diego Victor. E o episódio de hoje eu vou tentar fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2022 para o Diversilíngua. Vou falar um pouco de experiências próprias e vou falar um pouco do que vocês podem esperar do Diversilíngua em 2023 e deixar uma mensagem de fim de ano para os nossos ouvintes. Se você está ouvindo esse episódio no seu agregador de podcast favorito, saiba que ele também está disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, ok? Então, antes de iniciar o episódio, que o episódio de hoje eu vou falar um pouco dessa retrospectiva do Diversilíngua, o que é que a gente espera de 2023, eu gostaria que você deixasse logo o seu like aí, onde você estiver assistindo esse episódio, se no seu agregador de podcast favorito, então favorite esse episódio, siga o nosso podcast lá. E se for no YouTube, não deixe de seguir o nosso canal e de deixar um like no nosso vídeo e comentários, sugestões. E também compartilhe o conteúdo do Diversilíngua com seus amigos, porque só assim a gente pode crescer e chegar a mais pessoas, beleza? E se tiver qualquer sugestão mais pessoal, você também pode estar enviando um e-mail para diversilingua@gmail.com ou quem sabe nos enviar uma mensagem no nosso grupo do Telegram. Então é só procurar no Telegram por Diversilíngua, ou então ir ao nosso site diversilingua.com, que estará lá o link para o grupo do Telegram, ok? Então vamos iniciar o episódio de hoje. Então, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas, porque eu acho que o Diversilíngua poderia ter tido uma frequência maior de episódios em 2022. A gente ocorreram algumas mudanças, no caso eu e a Andresa, a gente mudou de país, então eu vim para Portugal, a Andresa para a Hungria, e isso acabou deixando a tarefa de gerar conteúdo um pouco mais complicado, até porque o editor deste podcast sou eu, e com todo esse processo de mudança ficou difícil eu encontrar tempo para estar editando episódios, Mas mesmo assim eu acredito que o Diversilíngua teve um ano fantástico e vamos falar um pouco aqui do que aconteceu nesse ano, Eu também vou focar muito mais na minha experiência do que na dos outros apresentadores, mas vamos lá, Então eu tive esse processo de mudança para Portugal. Inclusive, se você quiser saber um pouco das curiosidades dessa mudança, tanto minha quanto da Andresa, você pode ouvir o episódio 51, no qual a gente fala sobre isso. E durante esse processo de mudança, eu acabei tendo muitas oportunidades de praticar idiomas e de ter intercâmbio cultural com pessoas de diferentes nacionalidades, Então, o primeiro foi o Peter, que veio à minha casa aqui em Portugal. O Peter é um americano, amigo meu, que eu conheci em grupos de conversação de inglês. Então, e ele é de Nova York, então foi uma experiência riquíssima. Pudemos trocar ideias, falar de coisas que a gente, de algumas percepções nossas do mundo. E eu nunca imaginava que eu iria conhecer o Peter pessoalmente em Portugal, E infelizmente a gente não gravou um episódio, mas espero que no futuro a gente grave um episódio juntos, mesmo que à distância. Mas foi uma experiência muito rica. Além do Peter, também tive a oportunidade de conhecer aqui em Portugal a Judy no qual a gente gravou um episódio com ela sobre a coreana que aprendeu o português brasileiro, que atingiu o nível B2 no exame CELPE-BRAS. Então tem um episódio aí, vocês podem procurar, eu não me recordo o número do episódio. E eu tive a oportunidade de conhecer ela também em Portugal e trocamos ideias e conversamos em espanhol, francês, português e inglês, porque coreano eu não sei, infelizmente. E também eu tive também a oportunidade de conhecer o David, que é um americano que mora na Alemanha e que tem um canal no YouTube, vocês também podem procurar. Eu posso deixar na descrição aí
do episódio, o canal do David, e ele ensina as pessoas alemão, e estava com um projeto de aprender mandarim e de ensinar mandarim, e eu também o conheci aqui em Portugal, em Lisboa, e antes de... assim, a gente teve um momento juntos lá, que reuniu eu, Judy, a Patrícia, que é uma canadense, também tem episódio no Diverso Língua, que eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui em Portugal. E a gente teve um momento, eu, Judy, Patrícia e David lá em Portugal, além de um colega da Suécia que também esteve lá. E foi um momento muito legal, no qual a gente pôde praticar idiomas e conhecer um pouco da cultura de cada um, né? Não tive episódio sobre esse momento, mas é uma coisa que... isso é para deixar vocês assim um pouco a par do que os idiomas podem trazer para a sua vida, né? E além dessas experiências que eu tive com esse grupo de poliglotas, que teve essa reunião lá em Lisboa, né? No caso, a gente teve esse momento em Lisboa. Também tive a oportunidade de conhecer o Clem, que é um amigo que eu já tinha feito em Fortaleza, né? Já tinha feito essa amizade em Fortaleza. E ele estava de passagem em Portugal. Também tivemos alguns momentos juntos. Gravei alguns vídeos e coloquei inclusive nas minhas redes sociais, né? Diego Languages. E foi uma oportunidade de também gravar um episódio totalmente em inglês com o Clem sobre o momento que ele viveu 12 anos na China, ensinou inglês lá. E a gente fala um pouco sobre isso, sobre a cultura do país. Então o episódio ficou bem interessante, espero que vocês também possam ouvir, né? Também recebi em minha casa a Estelle, que é uma amiga da França. Então também pratiquei francês com a Estelle. Então com o Clem era em inglês, ele é da Dominica, ex-colônia britânica. Com a Estelle em francês, com a Judy teve todas essas línguas, com o David também praticava mais inglês, já que ele é americano. A Patrícia, francês. Então, e com Peter, inglês, né? Então, e também tive, nesse ano, também tive a oportunidade de conhecer o Victor, que é um francês também, que eu conheci num grupo de prática de idiomas, eu acredito. E depois a gente criou um small group, no qual a gente... tinha reuniões todos os sábados, e 30 minutos da reunião era em português, 30 minutos em francês, e a gente tinha essa troca de cultura e de idiomas. E acabou que ele veio ter uma parte dos seus estudos em Portugal, em Aveiro, e aí a gente teve a oportunidade de se encontrar, gravamos um episódio em francês, inclusive ficou bem legal também. E tudo isso graças aos idiomas, né? Eu acho que quando você aprende idiomas, você ganha a oportunidade de se conectar com pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes culturas, que é o que eu acho mais grandioso. Eu não sei se vocês também gostam disso. Se gostarem, deixem aí nos comentários. Se é por outro motivo que aprendem idiomas, também deixem aí nos comentários, né? Mas seguindo com o vídeo, eu acredito que apesar de não ter tido tanta frequência, tivemos muitos episódios interessantes, como também com a Olga Cueva, que, se eu não me engano, é o episódio número 48, que é uma hiperpoliglota da Bulgária, que mora na Alemanha, e foi um episódio muito rico no ponto de vista de conteúdo, de como ela faz para aprender idiomas. Inclusive recebemos alguns feedbacks positivos desse episódio. Também gravei um episódio sobre as diferenças, as coisas as minhas percepções sobre Portugal. Inclusive gerou um pouco de polêmica por conta de eu ter falado de algumas coisas que eu não havia gostado. Mas você também pode conferir, acho que ficou interessante. É o episódio 53, então eu tô lendo aqui, não liguem. E tem também o episódio com dicas para quem quer imigrar, que é o 55, e que futuramente eu espero ter mais dicas ainda, né?
Também gravei um episódio totalmente em francês com o Antoine, que é meu colega do Canadá. Então a gente fez uma videochamada e gravamos esse episódio sobre como aprender diferentes línguas ao mesmo tempo. Inclusive o título em francês é esse, mas com outro nome, então eu vou ler aqui. Então, comment maintenir la maîtrise de différentes langues en même temps. Então é o título em francês, desculpa se eu não falei totalmente correto, mas se você quer aprender idiomas tem que se jogar, né? E tivemos outros episódios interessantes, né? Se eu tivesse que definir um episódio que para mim foi um dos mais interessantes desse ano, foi o episódio sobre o Kirguistão, no caso, que é o episódio, acho que é o último, acho que foi o penúltimo episódio anterior a esse, né? Que foi gravado pela nossa amiga Andresa e ficou muito bom do ponto de vista de ser um país que é muito desconhecido dos brasileiros, muito desconhecido da população em geral no mundo, e ficou muito interessante. Inclusive ela falou das diferenças entre o Kirguistão e a cultura ocidental, que o Kirguistão está muito mais para o Oriente do que para o Ocidente, numa parceria política que existe e forte entre o Kirguistão e a Rússia, né, de como foi a criação do Kirguistão depois do desmembramento da União Soviética. Então, muitos tópicos interessantes, e para mim esse, na minha concepção, foi o melhor episódio do ano, né, do ano de 2022, mas do ponto de vista de conteúdo interessante e exótico, vamos dizer assim, né? Então foi isso. Eu acho que no que eu aprendi nisso tudo é que quando você aprende um idioma, você ganha a oportunidade de se conectar às pessoas e conectar-se à cultura dessas pessoas, né? Aqui em Portugal para mim é mais fácil estar praticando inglês. Você vê muitos estrangeiros aqui, se for nas grandes cidades principalmente, e inclusive em aula de salsa. Então eu tive aula de salsa com a professora da Eslováquia e era sempre em inglês. Então é uma oportunidade de você estar praticando o seu inglês. Eu gosto muito de falar inglês e também conhecer um pouco a cultura de outros países, né? E é por isso que eu digo, se tiver que aprender o idioma, aprenda primeiro o inglês, que ele abre muitas portas. E quando, por exemplo, você pode conversar com a professora da Eslováquia em inglês, quem sabe no futuro você não pode aprender a língua da Eslováquia, né? do país, e um esloveno, e tentar praticar com a professora, né? Então isso é que é mágico, assim, né? Então é isso. Como mensagem de Ano Novo, eu gostaria, né, de Natal, não sei se vocês vão ouvir esse episódio antes do Natal, eu gostaria de dizer que às vezes a gente não acredita onde a nossa capacidade intelectual, onde nossa força de vontade pode nos levar, né? Mas se a gente persevera e acredita em nós mesmos, a gente consegue alcançar. Então, espero que, se você está ouvindo esse episódio, se você está assistindo esse vídeo, e se você gosta de idiomas, acredite em você, dedique-se e procure conhecer as pessoas, porque idiomas não é só aplicativos, não é só internet, não são só livros, não são só seriados. Eu acho que os idiomas falam muito mais sobre as pessoas do que sobre outras coisas. E eu acho que para você avançar no idioma, você tem que se conectar às pessoas. Então é isso. Espero que vocês tenham boas festas em 2022 e que em 2023 Diversa Língua possa vir muito mais, com uma frequência muito maior. Espero ter mais episódios.
Espero ter uns episódios mais curtos, nos quais eu vou tratar de temas mais específicos. E os outros apresentadores também estão empenhados em trazer mais conteúdo do ponto de vista também de entrevistas, né? E além de tudo isso, a gente espera trazer mais oportunidades para vocês estarem melhorando seus idiomas, como já mencionei, o nosso grupo de conversação em inglês. Talvez a gente tenha de outros idiomas, mas por enquanto só de inglês. E é isso, eu também espero focar em episódios com dicas para que vocês, de dificuldades que vocês passam. Então, se vocês passam por alguma dificuldade enquanto estão aprendendo idiomas, deixe aí um comentário para o Diversa Língua, que a gente vai estar tentando criar conteúdo nesse sentido para que vocês possam avançar cada vez mais nos seus idiomas. E espero que em 2023 a gente tenha muita paz e saúde. E é isso. Abraço. Espero que tenham gostado deste ano do Diversa Língua. Deixe aí os seus comentários, suas dúvidas, suas questões. E até 2023.